Olá, bom dia. Reflexão matinal. Os seres humanos nascem para viver em grupos. Nós não somos seres individuais na convivência, somos únicos, mas vivemos em grupos. E nessa vivência é importante que a gente se permita dar limites ao outro. Se o próprio outro não sabe como deve se comportar, porque não aprendeu, porque vem de uma outra cultura, seja pelo motivo que ele tiver, ele só vai saber o que você necessita que funcione na relação entre aquela pessoa e você, se você for clara, se você for claro, se você disser com muita força, muita veemência, muita consistência, e com a consistência às vezes nem precisa de muita repetição, não é? Então, dar limite ao outro é algo que depende de nós. Em primeiro lugar, vai depender da nossa própria mentalidade. Então, vejamos, se você tem filhos, um filho, dois, três, ok? Você não dá limites, esse filho não aprende a ter limites, e daí ele vai reproduzir essa falta de limites em outras situações da vida, e a vida não trata com aquela super proteção toda que você trata, e vai dar limites. E aí nós podemos ter o quê? Um filho que entra em sofrimento porque não recebeu os limites dentro do espaço protegido familiar, e quando vai para o mundo, olha, leva um susto. Eu digo que quem não aprende com os pais, aprende com a vida da pior forma, né? É escolher aprender pela dor. Mas às vezes, esse escolher aprender pela dor está também no fato de os pais não terem sido capazes, cada um faz o que sabe, e eles não deram limites. Eu venho de um trabalho já de um longo tempo. No Brasil, durante 16 anos, eu fui psicóloga e diretora de uma creche infantária e escola, e a minha filosofia lá era quadro de regras. Portanto, dar muita clareza ao comportamento que a gente esperava daquela criança ou daquele profissional ou daquela família. Para as crianças menores, nós colocávamos a condição de realização, portanto, explicávamos como é que ela ia realizar aquele comportamento que nós estávamos a esperar dela, ok? Baseado nisso, se ela escolhesse fazer um comportamento diferente daquele que a gente esperava dela, ela ia ter uma consequência. Portanto, o que eu estou a dizer aqui dentro da minha filosofia, naquela escola, naquela instituição, as crianças não ficavam de castigo. As crianças tinham uma consequência. Essa consequência era conhecida por elas, porque existia tudo afixado. Sim, porque para as crianças muito pequenas, você faz um quadro de regras, todo com desenhos, ok? Põe um X no comportamento errado e vai usando a sua criatividade, porque aquela criança não sabe ler, né? Para os que já sabem ler, você vai e coloca claramente, né? O comportamento esperado, a condição de realização, a consequência, ok? E para cada comportamento esperado tem uma consequência direta. Por quê? Porque aí a criança sabe que ao escolher fazer isto errado, ela tem como consequência isto aqui. Ninguém vai colocar essa criança de castigo. Por quê? Porque ela escolheu fazer um comportamento que ela pensou que era melhor para ela, né? Mas que não era o comportamento esperado pelo adulto. O que vai acontecer? Ela já sabe que ela tem essa consequência. Então você pode perfeitamente pegar essa criança, seu filho, aluno, ou o que seja, você abraça e pode dizer: amo-te muito. Mas tá vendo aqui? Esse comportamento você escolheu fazer de outra forma. Não foi isso
que ficou definido. Portanto, para este comportamento, está aqui a consequência. Portanto, agora você vai ficar com essa consequência porque foi uma escolha sua. Lei do livre-arbítrio, não é? Se você escolhe isto, sabendo que a consequência é esta, você vai ficar com aquela consequência para você, certo? E aí, não estamos a colocar a criança de castigo. Ela não vai poder chegar e dizer, a minha mãe me botou de castigo, a minha professora me botou de castigo. Não. Eu sabia, escolhi fazer de outra forma, que não era o comportamento que esperavam de mim, como aluno, como filho, e então eu já sabia previamente que aquela era a minha consequência direta. Tem um outro lado aí importante, dentro do conceito de meritocracia, que é, vai haver também um bônus, vai haver também um prêmio, vai haver também um reconhecimento de que aquela criança fez um esforço para cumprir com aqueles comportamentos esperados até eles se automatizarem. Sim, porque esse quadro, depois você vai mudando, isso aqui já não precisa. Já aprendeu? Retira dali. E à medida que vai crescendo, que seria, vamos dizer assim, um quadro específico para cada faixa etária. E quem tem 5 filhos, não são os mesmos detalhes em cada filho, não é? Então, pode fazer um geral, mas também pode ir fazendo específicos, apenas para aquela criança, porque você não tem que estar incluindo coisas que os outros já sabem fazer muito bem, não é? E sem comparar. O seu irmão já faz, você ainda não faz. Sem comparações. Portanto, vai haver um prêmio, um reconhecimento, que aí você escolhe se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, ok? E então, isso também fica previamente definido, tudo com muita clareza. Por quê? Se você não faz tudo isso com clareza, o que vai acontecer? Se você um dia está estressado, está cheio de problemas, as dificuldades são imensas, você perdeu um pouquinho da sua capacidade resiliente, você vai ser penalizador, né? Às vezes vai ser inadequado, vai ser exagerado naquilo que você resolve que vai dar de consequência. Você não sabia que aquilo ia acontecer daquela forma, e aí você não definiu previamente. A criança, se você adulto não sabia, imagina a criança que está numa aprendizagem, certo? Então, quando você tem isso tudo assim com muita clareza, você está a ensinar o seu filho, a sua filha, o seu aluno a ser muito consciente das suas escolhas e das suas consequências. E aprender a conquistar o tal reconhecimento, o tal prêmio, ok? Eu dei o exemplo aqui de crianças. Com jovens, já na adolescência, você deve ter esse quadro também, sempre negociado com ele, com muito respeito para a realidade de cada adolescente. Meninos e meninas na adolescência têm necessidades muito diferenciadas. Portanto, temos que realmente individualizar e respeitar e fazer em conjunto, ok? Agora vamos pensar nos adultos. Se as crianças são criadas dessa forma, quando chegam a adultos, tranquilo, elas já sabem como devem funcionar, ok? Mas e se chegaram a adultos, não aprenderam e têm dificuldades na relação com você, porque há coisas que você não gosta que façam com você, então o que vai ser necessário? Vai ser necessário você dizer claramente. E aí, no adulto, não precisa ser uma coisa assim tão estruturada como eu ensinei agora, mas vai ser necessário a cada passo que acontecer alguma situação que você não gosta muito, você vai dizer então, eu não sei lidar com esta situação, ok? É tão simples quanto isso. Por favor, comigo, na relação comigo, eu prefiro que você não repita esse seu comportamento, ok? Se você tem muita intimidade, você pode explicar por quê, você pode entrar em detalhes, tudo bem.
Se você tem mesmo muita intimidade, você pode inicialmente perguntar se é muito importante para aquela pessoa ter aquele comportamento que você não sabe lidar com ele, ok? Ao fazer isto, você está ajudando a si e ao outro. Por quê? Porque o outro também pode parar e pensar, mas é mesmo, né? Por que que eu fiz dessa forma? Eu também posso fazer de outra forma. Não porque a Ângela está a dizer, mas porque de fato eu não vejo nenhuma vantagem de eu continuar com este comportamento, ok? Então, estão ali a fazer um conhecimento de si e um bom crescimento pessoal. E então, você passa a ser responsável pelo limite que você dá ao outro. Em momento algum eu estou dizendo que você tem que dizer, para, eu não quero esse comportamento. Não, quanto mais suave, e quanto mais no aqui e agora, se você deixa para dar esse feedback construtivo, benéfico para a relação dos dois, se você deixa passar muito tempo, perde um pouco do sentido, ok? O ideal é mesmo, tão logo você possa e esteja sereno para dizer, é você comunicar ao outro, certo? Quando eu me refiro a relacionamento de casais, eu digo que deve haver um tempo de conhecimento um do outro. Eu funciono assim, eu tenho dificuldades com isso, ok? E um vai mostrando para o outro o que é que não sabe lidar. É uma forma de, não é dizendo, olha, comigo tem que funcionar dessa forma, não, eu tenho esta dificuldade. E havendo um bom jogo de parceria, o que vai acontecer? Em vez de evitarem aqueles comportamentos, vão aproveitar aquilo para crescimento, que é o rapaz pode ajudar a rapariga a encontrar uma solução para lidarem com aquilo ou para suavizar o impacto daquele comportamento, ok? Se começam um relacionamento desta forma, é muito mais provável, né, que o relacionamento seja duradouro, porque é uma das grandes dificuldades atuais é manter um relacionamento. E eu vou fazer um vídeo sobre isto, porque as pessoas entram rapidamente num relacionamento e tão rápido quanto entram, saem, ok? E tão rápido quanto saem, já substituem. Então, tá errado? Não, não tá errado. Não há erros. Há escolhas que talvez não tragam uma plenitude para si. Você aumenta o seu estado de sofrimento quando você sai, entra, ok? Tá bom? Então, fiquem com essa reflexão matinal e recebam um abracejo de Ângela Escada.